Olá pessoal, vamos continuar o livro Observações Matinais da professora Lúcia Helena Galvão. Hoje tem uma crônica linda, todas são muito belas, né? Mas essa especialmente bela, na minha opinião, a vida real e a ficção. A ideia desse projeto é que eu possa estar lendo para vocês, compartilhando com vocês uma crônica por dia, crônicas que sejam inspiradoras para que a gente aprenda a olhar para a nossa vida de uma maneira mais profunda, mais comprometida, comprometida conosco, comprometida com a humanidade. Para quem não me conhece, meu nome é Jussara Gontov, sou aluna de Nova Acrópole, Porto, estudo filosofia há 2 anos, já fiz muitos estudos, mas realmente me encontrei no estudo da filosofia, no sentido que ele une uma série de coisas que eu sempre busquei. Professora Lúcia Helena Galvão, se alguém não conhece, é professora de Nova Acrópole Brasil, que é uma instituição internacional em diversos países do mundo e muitas cidades do Brasil, vale a pena conhecer. Ela é uma palestrante, tem contribuído muito através das suas palestras presenciais e também pelo canal do YouTube. Tem também a participação bastante importante dentro da plataforma digital Acrópole Play, que eu recomendo. E quem quiser, dê um Google nela, tá bem? Vamos começar com a crônica de hoje. A vida real e a ficção. Numa dessas noites em que a insônia nos ataca a meio da madrugada e a nossa cabeça fica povoada de imagens rápidas, umas vezes sem sentido e outras nem tanto, surgiu-me uma interessante cena de ficção. Assim foi e assim gostaria de transmiti-lo, como uma imaginativa ficção mental, sem pretensões a verdades ou revelações, mas a simples imagens que se prestam a reflexões interessantes. Imaginei-me a passear por um daqueles enormes suportes de roupa tipo araras que existem em camarins de artistas. Só que este era imensamente grande, eu não conseguia ver o seu fim, e tinha todos os cabides ocupados. Ao passar por um espelho nesse grande camarim, constatei surpresa que eu não conseguia identificar nitidamente os traços do meu rosto. Foi então que percebi que todas aquelas roupas penduradas nos cabides eram os inúmeros corpos e rostos que utilizei ao longo de infinitas experiências, em quase infinitas vidas. Percebi que o eu ali era minha alma pura, limpa, sem nomes ou formas passageiras. Passei novamente ao lado da arara de roupas, agora contemplando de perto aqueles rostos. Alguns sofridos, alguns serenos, mas todos eles meus velhos conhecidos. Todos eles rostos com que por milhares de vezes mirei o espelho da vida e declarei: este sou eu. Mil perguntas me surgiram da contemplação destas vestimentas. Quais foram os sonhos de cada uma delas? Será que alguma sonhou comigo? Ou apenas quis chamar para si todos os méritos e atenções, ansiosas por uma eternidade que jamais teria? Quantos dos sofrimentos que marcam os seus rostos não vieram dessa busca insensata e fadada ao fracasso? Quantos sofrimentos foram válidos e quantos em vão? Quantos lhe deram a oportunidade, ainda que por um fugaz relance, de me perceberem ou se lembrarem de mim? Elas amaram-me? Amaram alguém? A si próprias? Não saberia dizer. Iludidas pelo espelho, fundamentadas numa identidade tão tênue e superficial, como poderiam desenvolver sentimentos profundos? E eu, amei-as? Olhando-as assim em perspectiva, todas me despertam grande compaixão pelas suas expectativas frustradas, pelas suas buscas desesperadas e nem sempre bem-sucedidas por respostas, pelos seus apegos e perdas constantes, pela sua caminhada inexorável em direção a uma porta assustadora,
onde se deixa tudo e não se vislumbra o que restará do outro lado. Mas algumas, sim, evocaram-me amor. Aquelas que me buscaram, encontraram-me e eu esperava-as ansiosamente e aprenderam a dialogar comigo e a servir-me no palco que lhes coube viver. Juntas compomos e executamos belos espetáculos nesse mesmo palco e elas, humildes, não quiseram tomar os frutos desse esforço para a glória dos seus fugazes nomes. Não foram sempre geniais estas minhas filhas diletas, algumas foram mesmo muito simples, na maioria das vezes apenas devotas servidoras que me permitiram imprimir os meus passos no mundo e realizaram-se e foram plenas assim ao cumprirem bem o seu papel. Estas guardo-as comigo, tiveram sua dose de realização e felicidade e encontraram a sua merecida imortalidade no meu coração. Pelo contrário, as que mais pensaram e serviram a si próprias na ânsia por permanecer foram as que mais rapidamente foram esquecidas, mudas e tristes nos seus cabides. Por um instante, no entanto, atingi-me como um raio a surpreendente ideia de que por um instante, no entanto, atinge-me como um raio a surpreendente ideia de que talvez também eu, alma, seja igualmente apenas uma roupa, uma no meio de infinitas outras penduradas em cabides. Ocasionalmente examinada por um atento protagonista, uno e absoluto, que observaria cuidadoso e pensativo todas as suas máscaras no mundo da manifestação, fazendo conjecturas da mesma natureza que as minhas em relação às minhas vestimentas. Destes muitos raios alma que partiram de um mesmo centro luminoso, quais foram fiéis portadoras de sua luz, com a menor obstrução e desvio? Quais o representaram dignamente? Foram seus dígitos nos 4 ou 8 ou infinitos cantos do universo? Quais cumpriram fielmente com a sua natureza de luz, trazendo visão, discernimento, calor, vida na sua mais pura e elevada expressão? Fico a imaginar se a mais humilde das minhas vestimentas, pendurada agora num esquecido cabide, na periferia e penumbra da criação, tão distante desse sol central, se ela se tivesse percebido como um raio, percebesse a quem servia, tivesse algum vislumbre desse centro, como teria sido a sua vida? Se ela vislumbrasse essa imagem, um único sol e os seus inúmeros raios, qual o espaço para a separatividade, para o egoísmo? E a crueldade e a violência, luz contra luz? Qual a necessidade de leis e penalizações para proteger a luz da luz? Qual a dúvida sobre como encontrar a realização e a eternidade? Despertei desse meu devaneio na madrugada com o sol a inundar o meu rosto. Uma curiosa coincidência, um ponto de encontro entre o sonho e a realidade. Embora sinta que levarei sempre comigo a dúvida, que se inclina intuitivamente para uma resposta, qual dos dois mundos é o sonho? Qual é a realidade? Maravilhoso, né, gente? Sem palavras aqui, mas vou me obrigar aqui a dizer alguma coisa, chamando para a primeira atenção, que eu acho importante, que ela coloca no primeiro parágrafo, né, a vida real e a ficção, dessa crônica, que ela quer dizer aqui assim, vamos imaginar isso como uma ficção mental. Não existe uma pretensão de dizer com isso aqui que existe uma verdade ou uma revelação.
mas são imagens que passam por uma cabeça e que ela coloca aqui para que a gente possa refletir sobre uma realidade, né? Uma realidade que se apresenta no momento em que esse eu maior, ele vai passar por esse camarim lotado das vestimentas que são as nossas várias vidas, como se tivéssemos aqui várias encarnações, olhando uma por uma ali com as suas expressões do que foram vividas. E quem olha, quem enxerga essas várias vidas já vividas ali penduradas, largadas num camarim enorme, não vê seu rosto, porque não existe mais essa identificação do este sou eu, este eu pequeno, né? E aí a questão importante que ela coloca aqui, né, que é como é que estamos vivendo essas vidas, como estamos vivendo a nossa vida, sendo uma alma que está querendo buscar para si todos os méritos, todas as atenções, né, e por isso sofre, né? E a pergunta, esse sofrimento é válido ou ele é em vão? É uma alma que está amando a si mesma, amando os outros, né? Ou é uma alma que está vivendo superficial, como ela diz aqui, ou sem desenvolver esses sentimentos mais profundos, né? Estou conseguindo amar na minha vida, e tem uma coisa linda aqui, né? Que é olhar para si mesmo com essa compaixão, né? Sem o julgamento. A gente pode ver aqui nesse relato, né? Um eu que mais superior, analisando todas as suas vivências, essas expectativas frustradas aqui por buscas que ela chama aqui desesperadas, nem sempre bem-sucedidas, quando existem esses apegos constantes à matéria, né? E é uma vida que vai deixar tudo, né? Vai chegar no portal, que é o portal da morte, né? Mas ela lembra dentro dessa crônica que sim, algumas vidas evocaram o amor, né? Elas buscaram encontrar esse eu maior que está hoje observando, né? Souberam viver simplesmente o seu papel dessa alma, né, que é devota, que é servidora, e por isso foram plenas, simplesmente porque realizaram e cumpriram esse bem, né, esse papel, né, a sua dose de realização de felicidade, simplesmente porque conseguiu viver algo que seja realmente imortal dentro do coração, né? Almas que não pensavam simplesmente, né, em si próprias, mas que estavam lá, né, de uma outra maneira mais ampla, né? E aí ela faz uma questão aqui interessante que é, né, será que assim como esse meu eu maior está vendo essas muitas vidas que eu tive, podendo imaginar isso, né, e como eu servi, será que existe uma alma anterior a mim, né, um protagonista que está me vendo da mesma maneira, esse protagonista que é o uno, que é absoluto, que é o criador, que está fazendo essas mesmas reflexões e me vendo, né, como parte dele, e vendo como é que eu utilizei da sua luz para a construção de algo maior, ou fazendo um desvio e uma obstrução desta luz maior. E aí ela faz uma pergunta, né, fabulosa, que é: já imaginou, né, como é que seria a minha vida se eu hoje percebesse que eu sou parte desse algo maior, né, desse protagonista que está ali observando, né, como eu estou vivenciando a minha vida? Se eu percebesse a minha vida hoje como parte desse grande sol, como um raio que tem uma função para desenvolver dentro da criação, porque o Criador, ele faz a obra através das suas criaturas. Se eu percebesse isso, minha vida seria diferente, né? Existiria a noção de separatividade se eu percebesse isso, se você percebesse isso, existiria ainda egoísmo, existiria ainda crueldade, existiria violência, não existiria mais essa necessidade de leis e penalizações, porque todos saberíamos que somos luz, né? E faríamos o nosso papel de luz. E é belíssimo, né, essa reflexão, que a gente possa realmente, eu acho que,
sentir esse sol como ela sentiu aqui ao acordar, né, inundando o seu quarto, inundando o seu rosto, né, e pensar, né, realmente quando esse raio de sol bater no nosso rosto, depois de ouvir essa linda crônica, né, para que mundo eu estou me inclinando, né, para o mundo da realidade, que é esse mundo da totalidade, ou para esse mundo da ficção, da ilusão, que é esse sonho que estamos aqui vivendo completamente desacordados, sem saber o que realmente somos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.